Olá pessoal, começa agora mais um Conexão Jovem, hoje falando para você que se sente um pouco estressado, estafado, não é verdade, Janina? Então, o tema de hoje eu acho que para todo mundo, porque quem não se sentiu estressado, já cansado, esgotado, não dá vontade de fazer nada. Você se sentiu assim? Fica com a gente que o programa começa agora. Estamos de volta com mais um Conexão Jovem, dessa vez com convidados pra lá de especiais. Janina, hoje falando sobre um assunto que tem muito a ver com saúde mental. Isso, saúde mental, podemos falar até laboral, porque não, né, do trabalho. É complicado a gente ficar pensando, Alessandro, que a vida é sempre cor-de-rosa, né? Que tá tudo bem, porque tem momentos em que a gente realmente fica esgotado. E é válido para qualquer momento da vida, desde quando você está ali na escola, não é? Na faculdade, até mesmo no trabalho, ou você é exigido demais, ou você ali se sente que não está conseguindo dar conta do recado. Isso, você já se sentiu assim? Escreve lá pra gente nas redes sociais que estão aparecendo agora na sua tela. Entra em contato com a gente quer saber como vocês lidam com esse esgotamento, com esse cansaço, com esse trabalho que parece que esgota todas as nossas forças, né, Alessandro? É verdade. Menos esse aqui que a gente faz com vontade e a gente curte bastante, né? Esse claro, aqui não esgota tanto. A gente sabe que tem assuntos, tem alguns pontos por trás, não é não só trabalho que influencia nisso tudo, mas os nossos convidados de hoje vão poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é burnout. Exatamente. Temos aqui o Dr. Pablo Canales. Pablo, tudo bem? Boa noite. A gente falando em português entre os dois. É complicado convidar um argentino para falar em português, mas acho que vai dar para entender alguma coisa. Tem um programa que tem uma apresentadora mais brasileiros que eu conheço, então, tá? Argentino, gente boa, gente. É outro mais aí trazido para o grupo, então. Obrigada, Pablo, por estar aqui com a gente. Pablo, ele é casado com uma brasileira, mora aqui no Brasil, filhos brasileiros também, né? Não, Micael nasceu em Buenos Aires e Annelise nasceu aqui. Então é assim, uma unidade total, dois, tá certo, né? Obrigada por estar aqui com a gente vai falar sobre esse burnout. Mas antes eu quero apresentar nosso outro convidado, o Dr. Otávio. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto. Tá certo, a gente falou, o Pablo já falou aqui que ele é da Argentina. E aí, o doutor é da onde? Eu sou brasileiro, apesar de muitas pessoas acharem que eu sou de fora, mas sou 100% brasileiro, casado com brasileira, com filhos brasileiros. Tudo brasileiro. Da onde Tudo. Exatamente? Brasil. De nascimento sou de São Luís, criado em Belém e me formando em São Paulo. Então, de todo o Brasil, podemos falar Brasil, assim, mais 100%. ou menos? Brasil representado, então. E agora, falando de Brasil representado, você que está ali do outro lado, esteve em contato com a gente nas redes sociais e comentou sobre esse tal de esgotamento, estresse. Vamos ver o que aconteceu? O Conexão foi até as nossas redes sociais e perguntou: você já teve uma crise de estresse? Como que lidou com isso? Que atire a primeira pedra quem já não passou por uma situação dessas, é ou não é? Olha o que a galera comentou. Jô Barros: sim, já, choro e depois passa. Resolvo assim. Tá certo, Jô. Andréia Rosa: respiro fundo e me isolo até ficar bem. Olha, acho que muita gente faz isso, né? Priscila Martins: sempre uso uma técnica chamada quebra de estado para tirar o foco daquilo que está gerando o estresse e colocando minha atenção em algo que me traga equilíbrio rápido. Exemplo, me concentro na respiração, faço uma oração, etc. Interessante. Adriana Matos: fico calada para não falar o que não devo. Boa! Carito: eu tive uma crise de ansiedade derivada do estresse no final do ano. A vontade foi de sumir do mapa e não querer ver mais ninguém. Eu lido com isso fazendo terapia do silêncio, da ausência daquilo que me estressa e foco naquilo que gosto. Usei cadernos de pintura, técnicas de respiração, música clássica e assim que eu pude, aumentei o meu tempo com a natureza. Ótimo!
Ellen SS Azevedo. Utilizo a técnica da respiração, ouço músicas calmas e oro a Deus. O melhor é aprender a lidar com as coisas que me estressam. Iraíde Teixeira. Fui ao shopping, tcharam, brincadeira. Orei e chorei e aí me acalmei. Magno Ferreira 57. Sim, larguei o que estava fazendo no trabalho, fui pra casa e dormi até o outro dia. Olha, acho que isso resolve metade dos nossos problemas, né, Magno? Leandro Martins. Meti um soco no gabinete do meu computador, faz 8 anos que ele não liga. Eita! Jane Sete Cleide. Chorei muito e fui para uma cidade vizinha passar uns dias na casa de uma amiga. Passear um pouco. Me ajudou muito. Ai, que delícia, Jane. Tiago Rocha de Lima. Entrei em erupção, depois explodi. Após esses fatos me arrependi e pedi perdão a Deus. Ainda bem que Deus perdoa, né, Tiago? Helenira Fabielli. Sim, meu emprego estava me estressando, peguei e saí. Pronto, né? Resolvida. Maiara Claudino. Eu simplesmente penso que tudo tem um lado bom. Ótima saída, Maiara. Interessante a forma como alguns lidam com esse estresse, esse esgotamento. Pablo, eu olhava para você enquanto a gente estava ouvindo esses comentários aí. O que você achou das pessoas, do jeito de lidar? É bem interessante. São muitas coisas que a gente tenta fazer para tentar sair do estresse. Teve alguns comentários meio interessantes que eu gostei. É como se fosse... muitos utilizam a capacidade de fugir. Tá? Eu fui dormi a noite toda, aí acordei, levantei de novo. Não sempre resolve, gente. Fugir não é uma forma bem legal de afrontar o problema. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Tá? Muitos oraram, a parte da oração é muito importante. A gente vai tocar nesse assunto depois, mais para frente no programa. Eu gostei de uma menina que estava fazendo coisas que ela gostava. Falou de ouvir música clássica, fazer alguma coisa que ela gostava, sair na natureza, trocar o chip. Tem que trocar o chip e mudar isso. Uma coisa que a gente vai conversar depois, mais para frente. Exatamente. E aí, doutor Otávio? Qual comentário gostou mais aí? Olha, eu acho que de todos os comentários, é lógico que muitos têm coisas positivas, tem alguns que têm que ajustar essas coisas. Mas eu acho que quando a pessoa ela resolve não só fugir, como disse o Dr. Pablo, mas enfrentar, mas fazendo coisas que agradam, aquilo começa a suavizar e esse passar do tempo faz com que melhore e assim diminua esse fator estressante. Doutor Pablo, agora, existem vários tipos de esgotamento ou todo esgotamento é igual? As pessoas sentem as mesmas coisas? Não, tampouco. São várias graduações, vários níveis de estresse que a gente tem. Também depende muito da carga do estresse laboral que a gente recebe. Burnout é uma questão que está relacionada diretamente com o trabalho. Tá? É um evento estressante, sim, mas o problema tem diretamente a ver com o trabalho. Então, a gente tem que considerar um evento estressante dependendo do nível de estresse laboral que a gente tem, como a gente lida com isso, o objetivo do trabalho que a gente tem, o que eu estou fazendo. Então, se descobriu que tem muitas pessoas que têm trabalhos muito estressantes, mas não estão em uma situação de esgotamento emocional. E tem pessoas que têm um nível de estresse muito melhor, mas estão em situação de burnout. Quer dizer, o nível de trabalho pode não ser compatível com o momento da pessoa. Exato, é isso. exato. Senão, como essa pessoa recebe a pressão laboral, o que pode providenciar o síndrome ou não. E geralmente gera uma confusão, né? O que a gente está falando quando fala de estresse, de esgotamento, de burnout? Será que meu caso aplica para alguns deles ou nada a ver? Para você compreender melhor o que é o burnout, veja agora um VT muito legal para explicar um pouquinho mais os detalhes desse tal de burnout. Você se sente cansado só de começar a ouvir esse texto? Mas será que é só cansaço mesmo? A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico que mantém a pessoa em um estado de tensão emocional e estresse crônico, coisa séria. O trabalho invade toda a sua vida. Os sinais de alerta são insônia,
fadiga crônica, irritabilidade, enxaquecas, dores nas costas, perda de memória, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Quem tenta aliviar os sintomas consumindo álcool, tranquilizantes ou fumando pode ficar viciado. A síndrome acontece principalmente em pessoas com trabalhos que exigem contato constante, como na educação e na medicina, mas pode acontecer com qualquer um. Gritar com seus colegas de trabalho, jogar seu computador pela janela na hora podem parecer terapêuticos. Porém, o certo é parar de trabalhar e procurar um médico. Profissionais da saúde recomendam: defina seus limites e prioridades, divida seu trabalho, converse com seus colegas e tire umas boas férias antes de explodir. Bom, agora a gente falando aqui sobre esses sintomas, principalmente falando sobre maus hábitos que podem causar o burnout, né? Eu já consegui identificar que eu estou começando a ter um desequilíbrio emocional, né, mental, e o que eu posso identificar, tirar da minha lista de maus hábitos para evitar que isso piore? Sempre que a gente lê alguma coisa, a gente começa a achar que tudo é comigo. Uhum. Quando a gente estava na escola de medicina, na faculdade, parecia que todas as doenças a gente conhecia alguém com essa doença. Senão, eu tô tendo isso, não pode ser, eu tenho que fazer alguma coisa. A pessoa digitou no Google lá burnout e achou que tem. Todo mundo começa a ter. O problema básico é a pressão que eu recebo do trabalho, que cria em mim a insatisfação ao ponto de criar a necessidade de que o trabalho termine. Eu estou esperando o relógio funcionar para chegar a hora de ir embora. Eu não consigo me manter mais um minuto aqui dentro. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando eu estou começando a fazer uma coisa e ela me leva automaticamente a buscar fugir desse lugar, fugir dessa atividade, sair de lá, tem alguma coisa errada. A falta de compromisso, a falta de entendimento do que eu estou fazendo, tem um objetivo ou não, também tem muito a ver com isso. Tem muitas pessoas, em geral, o burnout tem a ver com pessoas que começam com esse primeiro amor muito forte, começam com toda a emoção, com toda a energia. Primeiro trabalho, por que não, né? Quem sai da faculdade sonhou por, 4, 5 anos, eu vou sair daqui, eu vou conquistar o mundo, né? E aí... Cheio de emoções, e quando chega na realidade, bate a cara contra a parede, porque entende que a vida não é o que ele sonhou. E aí começa a receber pressões que não consegue lidar com elas. E aí entende que não é esse o lugar que ele queria ficar. Não é aí que ele queria estar. Então é super importante a gente entender qual que é o nosso objetivo no trabalho. E não deixar que as nossas emoções estejam na frente da nossa decisão do dia a dia de por que eu estou trabalhando. Se eu estou bem, está tudo bem. Se eu estou ruim, está tudo ruim. Não pode ser assim. Tá? Doutor Otávio, esse sentimento, talvez, de insuficiência, de não conseguir dar conta do trabalho, isso também pode ser um sintoma? Com certeza, porque a pessoa, o problema em si não está relacionado só ao trabalho, mas sim a relação de como a pessoa ela consegue lidar com aquela pressão, com aquele sentimento de frustração que às vezes ela pensa, poxa, em todo o tempo que eu planejei, eu pensava que ia ser daquela forma e na verdade é totalmente diferente. E aí ela começa a se sentir tão frustrada que as emoções elas começam a ultrapassar a razão e ela começa a fazer aquilo que se ela parasse, pensasse e raciocinasse, ela não iria fazer. Quer dizer, ela tenta ir além mesmo não conseguindo, aí o corpo acaba tendo as suas consequências, mais ou menos nessa linha? Mais ou menos assim. Lembrem que a gente não pode afastar a nossa mente do nosso corpo. Uhum. Tá? O cérebro continua estando dentro da nossa cabeça. Então, tudo que ele recebe, ele processa e ele reage. Tá? Então, as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão criando certo tipo de respostas que são as que vão providenciar um tipo de conduta. Tá? Então, quando eu estou numa situação de muito estresse, de muita pressão, especialmente as pessoas que trabalham com contato com as pessoas, tá? As pessoas que estão na recepção, no balcão, os médicos, professores, enfermagem,
as pessoas que lidam com pressão que tem a ver com dinheiro, tá? Contadores, as mães, que o trabalho delas é ser mãe, tá? Que não estão lá na frente, mas os seus filhos criam uma necessidade absurda de atenção. E não tem folga, né? E não tem folga. Não tem 15 minutos para ir no banheiro. Até no banheiro eles estão juntos. Tem muitas mães com essas histórias. Até tem burnout na maternidade. Tá? Você sabe um pouquinho mais disso. De perto. Sabe o quê? A gente está chegando no finalzinho do bloco, mas eu queria falar, você, Paulo, está trabalhando no Cevisa, né, no centro. Estou trabalhando no Cevisa. Na real, eu fui convidado no começo do ano, começando a trabalhar em fevereiro. Nesses meses agora. Esses. Ok. Então, está começando aí, eu acho que já teve mais contato também em outras partes do Brasil com pessoas. Será que esse fenômeno é um fenômeno novo, um síndrome, né? É uma coisa nova? É de agora? Já existia antes? Então, não é tão velho. É bastante novo. O problema tem a ver com o tipo de trabalho. Antes, a gente tinha uma forma de trabalho diferente. Quando entra a Revolução Industrial, tá? Quando começa a criar tipos de estrutura das empresas, com objetivos, com alvos que têm que ser alcançados em pouco tempo, com pressões que antes não existiam, aí começa a surgir esse tipo de problema. Tá? Então, é muito frequente de uns anos para cá. Tá? Chamou muito a atenção porque cria muito afastamento, muito pedido de atestado médico. Então, acaba atrapalhando o funcionamento normal de uma empresa. Só que a empresa acaba atrapalhando a vida emocional da pessoa. Então, é um jogo bem interessante de criar um equilíbrio entre a empresa e o trabalhador para conseguir manter a situação mais estável possível e a empresa não perder o trabalhador e o trabalhador não perder o emprego. Tá? Então, é uma questão bem interessante que tem surgido, digamos, comecinho do 1900 para cá. Tá bom, então. O assunto está muito interessante, mas a gente já tem que ir para o intervalo. Você que está ali do outro lado, aproveita ali o intervalo, manda umas mensagens para a gente, que a gente está aqui falando de burnout. E ainda fica muita coisa aqui para conversar. Então, não vai muito longe, que já estamos de volta.